canal da gente. A gente curte você. Olá, está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar sobre a adaptação na escola. A adaptação na escola começa em casa. Os pais precisam primeiro se sentirem seguros com relação ao momento ideal da criança e também sobre a escolha da escola. Agora nós vamos assistir uma entrevista com a Ana Laura, de 5 anos, e como que a mamãe dela está lidando com todo esse processo. O dia de Ana Laura começou como de sempre. Brincadeiras de bola, nenhuma preocupação, embelezar a boneca e a mãe sempre ali presente, contribuindo para um enorme sorriso estampado no rosto. Há quem diga que a vida de criança não tem preocupação, e a mãe Graciane confirma, dizendo como era a rotina da filha. A Ana Laura só ficava em casa, brincando de atividade normal, brincava de boneca, colorir, bicicleta, bola, brincava com o irmãozinho dela e assistia o DVD. Só que hoje será diferente. É o primeiro dia de aula dela. Após ter escolhido a escola e feito a matrícula, chega o tão esperado dia, marcado por ansiedade e insegurança que permeiam a cabeça não só da criança, mas também dos pais. Enquanto arruma a filha para ir à escola, Graciane a orienta quanto à importância dos estudos e tenta deixar a filha segura para essa primeira experiência que será a adaptação na escola. A expectativa de Ana Clara é só uma: aprender a ler. A escola fica algumas ruas distante da casa. Na mochila estão cadernos, lápis de colorir e pelos caminhos ela questiona um monte de pensamentos de como será essa sua nova rotina. Já na espera para a entrada da escola, Ana Laura fica apreensiva e logo segura a mão da mãe bem forte. O ânimo já não é o mesmo. É necessário que a mãe entre na escola, vá até a carteira onde ela se senta, e aí é conversa, mais um pouco de conversa, que parece não adiantar. A professora de Ana Laura fala um pouco sobre a rotina de crianças se adaptarem à escola. Olha, no início elas choram bastante, mas isso é normal, né? Fase de adaptação. E a gente contorna isso com muito carinho, muita atenção para a criança, né? No início, um mês é assim mesmo. Eles vão chorar mesmo e é normal. O choro de agora contradiz o sorriso e as expectativas do início da manhã, tanto para a criança quanto para a mãe. Graciane, com o coração apertado, segue o seu caminho, para que assim Ana Laura também possa construir o caminho dela. A gente viu aqui que a adaptação não é um processo muito fácil, mas precisa de ter muita paciência, porque é normal, afinal, a criança chega um momento que ela tem que ir para a escola. Eu vou dar aqui agora algumas dicas, o que os pais podem fazer para melhorar nesse processo. Confiança. Para que seu filho se sinta bem na escola, você precisa confiar nela também. Troca. Compartilhe este momento com outras mães e escute os conselhos, é sempre bom. Diálogo, converse e tira todas as suas dúvidas com a escola. Despedida, você terá menos tempo com seu filho, não deixe que ele perceba o seu sofrimento. Paciência, seu filho está vivendo uma nova rotina. A paciência na hora do choro é essencial para a criança. Culpa, ela sempre aparece, mas saiba que ir para a escola é sempre bom para a criança. Daqui a pouco vou estar aqui com 2 mamães e elas vão nos contar tudo, como é que foi o processo de adaptação na casa delas. Fala Mamãe na TV, mais pra você. Fala Mamãe na TV.
Solução Escola de Profissões, especializada em cursos preparatórios, além de cursos profissionalizantes nas áreas administrativas, saúde, construção civil, informática e idiomas. Estrutura e metodologia preparada para que o aluno possa atingir sucesso pessoal e profissional. Cursos regulamentados pela Lei de Diretrizes Base da Educação 9394/96. Venha conhecer nossos cursos. Solução Escola de Profissões, João Pinheiro 469, 3210-4477. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos discutindo um assunto muito interessante, adaptação na escola. E agora estou aqui com duas mamães, Paula Franqueiro, que é mãe da Maria Eduarda, de 4 anos, e a Tassiane Calegari, que é mãe da Ana Flávia, de 4 anos. Primeira coisa que a gente precisa saber, com quantos anos elas foram para a escola? Primeira vez, Paula. Maria Eduarda foi com 3 anos e meio, a primeira vez. A primeira vez ela foi com 3 3 anos e meio. E ela já foi para a escola que ela está hoje? Que ela está hoje, é. Já foi para a escola. E a Ana Flávia? Ana Flávia, a primeira vez foi com 2 anos. Aí ela ficou na escolinha até 4 e agora, hoje ela está em outra escola. E me conta como é que foi o processo de adaptação para você? Primeiro com ela, né? Com a Ana Flávia na escolinha com 2 anos. Como que foi? Parece que ela foi para a creche, não é? Primeiro ela foi para a creche. Aí ela ficou, como ela entrou com 15 dias antes das férias, foi bem complicado, porque ela ficava no período de adaptação e não adaptou de jeito nenhum, ficou 15 dias. Aí entrou as férias, depois eles fizeram outra adaptação com ela. Mas aí depois de uns 15 dias aí ela adaptou e foi tranquilo. Então você acha que foi um sofrimento desnecessário? Talvez deveria ter esperado... Após as férias. Uhum. E aí depois, como que foi? Ela passou 15 dias em adaptação. Certo. Nesses 15 dias teve choro? Como é que foi essa... Os 4 primeiros dias foi bem sofrido, quanto pra mim quanto pra ela. Mas aí depois ela foi acostumando, aí cada dia ela ia ficando mais tempo. Aí depois ela adaptou. E com relação ao comportamento, é uma coisa que a gente estava até conversando, que a criança, às vezes, mesmo ela indo muito bem na escola, sem choro, em casa, ela já dá os indícios que alguma coisa está diferente na vida dela. Como é que foi você, Paula? Bom, a Maria Eduarda, assim, ela adaptou muito bem a escola, né? Eu entendo que a escola tem que ser muito a cara da família, né? Tem que ser muito a cara da criança. Então, de todas as escolas que nós visitamos, quando nós chegamos na escolinha que ela está agora, ela soltou o meu braço e falou, mamãe, eu quero estudar aqui, enfim, tá lá até hoje, né? Então, eu acho que isso ajudou muito a adaptação dela, assim, ela gostar do lugar, a gente já estava colocando na cabecinha dela, né? Como é que seria, que teria outros amiguinhos, que na cidade ela já estava sentindo falta de outras crianças, né? Ainda não tem irmão.
Então, assim, pra nós, graças a Deus, foi bem tranquilo, assim, ela ficou mais, assim, interagindo mais conosco, interagindo mais com as outras pessoas da família, fora da escola também, ela ficava, assim, em êxtase, contando as casinhas, e a gente foi adaptando a rotina, né? Eu acho que essa foi a parte mais complicada, que começa da gente. Então a rotina em casa, a adaptação ela começa em casa, né? O pai e a mãe tem que estar muito seguro da escolha da escola. Você já até nos contou aqui que a escola foi assim, ela já olhou e gostou, né? E o que te levou a escolher? Assim, lógico que a opinião da criança é muito importante, mas para você enquanto mãe, o que te levou a escolher a escola que ela está hoje? Olha, eu acho que, como eu falei, a escola tem que ser uma extensão do pensamento da família, do que a família acredita enquanto educação. Então, assim, a escola é a nossa cara também, né? É uma escola, assim, com muito espaço, mais dada para o lado criativo. E a Maria Eduarda é assim, eu e meu esposo somos assim. Eu acho que isso conta muito. Ser a cara da família, né? A família ser parceira da escola. Antes da escola vir a ser parceira da família. Tassiane, para você, o que foi fundamental na hora de escolher a escola da Ana Flávia? Eu olhei bastante escolinha para ela. Eu tinha gente colocado ela em uma, não consegui por causa da adaptação. Aí ali eu já tinha conhecidos ali, tinha crianças que eu já conhecia, as mães, tinha algumas professoras também que eu já tinha contato. Aí eu decidi, aí surgiu uma vaga lá, aí eu coloquei ela. E o comportamento dela? Você sentiu que alterou em alguma coisa em casa, nessa fase de adaptação? No começo ela ficou bem agressiva, mas aí depois ela foi adaptando, aí ficou ficando bem independente. Ela já queria fazer tudo sozinha e ela foi acostumando mais. E como que você fez nesse processo? Ela mais agressiva? Qual que é a dica que você daria para as mães hoje que estão nesse período de adaptação e a criança fica mais agressiva, fica mais arredia? Qual que é a sua dica para as mamães que estão passando por essa fase? Assim, eu conversei muito com ela, fui explicando que ela sempre, por ela ser uma filha única, não tinha muito contato com criança. Ela tinha mais contato com adulto, quase nem na família tem. Aí eu fui conversando com ela, fui tentando explicar que aquilo estava sendo bom para ela, entendeu? Foi tentando entender porque aí passa a brincar na escola, passa a ter contato com mais crianças do que com as pessoas adultas, ela foi passando a entender com o passar do tempo. O que vocês fazem nas horas vagas? Vocês duas trabalham? Trabalho. Não, eu trabalhei até o ano passado. Eu saí para trabalhar quando a Maria Eduarda entrou e agora eu não estou trabalhando mais. Então, assim, no período que eu trabalhava, para mim era excelente, né? Que eu podia deixá-la sabendo que ela estava bem. Agora eu estou readaptando, mas eu tenho aproveitado também, assim, para ter aquele tempo meu, né? Quem sabe... E você já está aí, quase, já está planejando. Já planejando, segundo, exato. Né? Então, assim, eu sei que esse tempo meu também vai durar bem pouco. Mas você acha que a Maria Eduarda foi no momento ideal, com 4 anos? Eu creio que sim. Com 3, né, que ela foi? Com 3,5, 3,5. Eu acho que foi no momento ideal, assim, ela já pedia para ter outras crianças brincando, via às vezes uma coleguinha que já ia para a escola, ela ficava curiosa, o que era aquilo. Então ela foi assim, nós tivemos, graças a Deus, bastante sorte, ela adaptou bem. Então, na sua opinião, você acha que a Maria Eduarda ter entrado com 3,5, que hoje o pessoal, assim, as crianças estão entrando um pouquinho mais cedo, né? Com 2, com 2,5. Você acha que foi o ideal e facilitou nesse processo dela estar já acostumada? Facilitou sim, mas eu creio assim que como eu pude estar com ela até esse período, foi ótimo. Para aquela mãe que não pode ficar, eu acho que assim, a criança entende, a gente entende tudo, a gente que acha que não. Então é aquela coisa assim, você colocando na cabecinha dela, né? Igual ela falou assim, nossa, lá vai ser gostoso, você vai fazer mais amigos, e a escola transmitir aquilo que você já transmite para o seu filho em casa. Na opinião de vocês, o que vocês acharam o que foi melhor para as meninas? O que vocês ficaram mais encantadas delas estarem aprendendo na escola? A fala, a socialização? Tassiane, para você, o que você achou que mudou mais na sua filha depois que ela foi para a escola? A socialização, como você disse, e a independência dela, está sendo bem mais independente. Tem vezes que ela não quer que a gente faça nada. Ela mesma toma as devidas providências, sabe? E você? Eu acho que a socialização também é quase que o principal, né, da escola, ainda mais nessa geração de um filho só ou 2.
E também, assim, eu acho que aguçou mais a criatividade dela. Então, assim, ela despontou a escola. Eu agradeço vocês pela participação aqui. Obrigada, no Fala Mamãe na TV. Foi muito bom. É sempre bom trocar experiências. E a adaptação na escola é uma fase delicada, mas é normal na vida de qualquer criança. Daqui a pouquinho estou aqui com uma psicopedagoga que vai dar algumas dicas profissionais para a gente passar por essa fase sem sofrer. Fala Mamãe na TV, mais para você. A Vovodinha faz para você deliciosos salgadinhos para festas, coquetéis, confraternizações e coffee break. Leves, sequinhos e crocantes, salgadinhos com massa fininha só na Vovodinha. Toda hora salgadinhos quentinhos para pronta entrega. Disque Salgadinho 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini 246, bairro Roosevelt. Solução Escola de Profissões, especializada em cursos preparatórios, além de cursos profissionalizantes nas áreas administrativas, saúde, construção civil, informática e idiomas. Estrutura e metodologia preparada para que o aluno possa atingir sucesso pessoal e profissional. Cursos regulamentados pela Lei de Diretrizes Base da Educação 9394/96. Venha conhecer nossos cursos. Solução Escola de Profissões, João Pinheiro 469, 3210-4477. No pão de batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de batata, Center Shopping. Fala Mamãe na TV está de volta e estamos falando sobre adaptação na escola. Agora vamos ter dicas de uma psicopedagoga, a Denise Bortoleto, que é psicopedagoga do Instituto Teresa Valcê, com mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e com especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela Uniminas. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Carol. Obrigada por você ter vindo. Então, vamos falar sobre adaptação, que é o seu dia a dia, né? O que você acha, existe um momento ideal em termos profissional da criança ir para a escola? A idade ideal? Eu costumo sempre dizer para as mães, né, que buscam orientação, que buscam ajuda, que a idade ideal é a idade em que a mãe se sente segura para deixar a criança na escola. E que ela também começa a perceber que a criança começa a pedir para ir para a escola, né? De um lado a gente tem essa realidade, de outro lado a gente tem a realidade daquela mãe que não tem opção, que precisa levar para a escola porque tem que trabalhar, ou algumas já desde bebê já levam para a creche, né? Com 4 meses de idade a gente já vê crianças passando pela etapa da adaptação. Então, quando se pode fazer a escolha e a mãe pode esperar, né, eu acho que tem que ir pela sensibilidade. Olha, eu me sinto segura para deixar a criança ir para a escola. A criança também já quer ir para a escola, quer ampliar a rede de relações. O que a gente tem notado com grande frequência é o ingresso das crianças com 2 anos na educação infantil. Ah, tá. Então, mas na sua opinião, você acha que ir para a escola tão cedo, igual acontece às vezes crianças que chegam em berçário, com meses de vida, tem ponto ruim em relação a isso? Porque a criança ainda está acostumando com a vida dela em família, né? A primeira sociedade dela é a família, e aí ela já sai para a sociedade tão cedo. Isso acontece, assim, algum probleminha futuramente de comportamento? Não, na minha opinião não, né? Eu não vejo, isso é muito relativo também, porque a escola é um dos fragmentos da vida da criança, é um dos pedaços do viver da criança. Então a gente tem a família, tem o contexto social, tem o grupo de amigos. Então tudo isso vai interferindo e vai influenciando de maneira positiva ou não o desenvolvimento da criança. Então é muito importante a mediação que nós adultos fazemos. Né? Então assim, também colocar a criança por colocar na escola não tem sentido. Então como que eu vou mediar essa entrada da criança na escola? Conversando com ela, explicando, olha, você vai para a escola, o que é a escola, o que se faz lá, por que é importante para a escola,
Porque muitas vezes as crianças chegam também e falam, não quero ir para a escola. Né? Então a gente também tem que trabalhar com a criança no sentido de orientar. Por que é importante para a escola, que todo mundo vai para a escola, que razão que tem. Isso é legal que você falou. A criança que ela vai mais tarde, ali por volta dos 5 anos, ela dá mais trabalho no processo de adaptação? Não necessariamente. Não tem uma regra assim, Carol, é isso ou é aquilo. Vai cedo, dá trabalho, não vai cedo, né? Não tem geralmente uma regra tão clara e precisa. Isso depende de muito de cada criança e do que a família vai trabalhando também com ela sobre o ir para a escola. É claro que quando ela vai mais tardiamente para a escola, ela já passou por várias fases de desenvolvimento que fazem com que ela se sinta mais segura. Né? Tem a linguagem desenvolvida, por exemplo, uma criança de 5 anos tem a linguagem muito mais ampliada do que uma de 2. Ah, tá. Né? Então, assim, isso interfere de maneira positiva, é claro. Mas não são só essas questões que vão ajudar. Eu acho que é muito mais o trabalho que a família faz, a mediação que a família estabelece sobre por que é importante ir para a escola. E aí isso vai valer para tudo na vida. E quais são as suas dicas para as mamães que estão vivendo esse momento de adaptação? O que você diria? A gente pode pensar, né, para poder ajudar as mães nesse sentido? Bom, o que é importante a gente considerar? A primeira coisa que eu disse, eu confio nessa escola. Eu me sinto segura nessa escola, né, que eu estou deixando a minha criança. Depois, eu sei como é que essa escola funciona, né? No sentido de que rotinas que são estabelecidas, como que são feitas as refeições, como que a criança é cuidada, qual é a proposta pedagógica. Porque hoje, questão de segurança, né? Exatamente, a questão da segurança também. Hoje a gente vê na educação infantil uma realidade diferente de um século atrás, por exemplo. Existem vários métodos de ensino. Isso, as crianças iam para a escola para serem cuidadas enquanto as mães trabalhavam. Então, o lugar da escola de educação infantil era um lugar de assistencialismo, quase que só para o cuidado. Hoje a gente tem o olhar do cuidado, da proteção, do amparo, mas também tem todo o ideal pedagógico. Para aprender também, né? Para a aprendizagem, pensando que essas crianças têm potencial para se desenvolver. Então, Denise, para as crianças menores, na sua opinião, com relação à quantidade de alunos, o que você diria sobre isso? Porque às vezes a gente chega numa escola, aí a gente vê que tem muita criança, só um professor, a mãe fica preocupada. E qual que seria a sua dica com relação a isso? Uma dica importante para a gente pensar é assim, quanto menor a idade, menor o grupo. Né? Por quê? Porque vai exigir muito mais o educador. Então, se eu tenho um agrupamento de crianças com 2 anos, eu não posso trabalhar com um grupo de... Não é que eu não posso, mas o ideal não seria eu trabalhar com um grupo de 25 crianças, todas juntas, né? Sem um apoio. Vamos imaginar a seguinte situação, você tutelando 25 crianças ao mesmo tempo, né? Então, assim, o ideal é a gente trabalhar num grupo menor para que eu consiga atender de maneira efetiva as necessidades daquelas crianças. 2 anos, então, algumas crianças vão para a escola usando fraldas, ainda. Tá. Muitas usam a chupeta, né, o bico. E o bico é uma forma de manter o vínculo com a família ou a segurança, né? Então, assim, considerar as necessidades da criança naquele momento. Então, à medida que elas vão se desenvolvendo, que elas vão se tornando mais independentes, o grupo pode ficar um pouco maior. E eu acho que é até saudável um agrupamento maior, por conta da criança aprender para saber lidar com as diferenças, saber pensar. Pra gente fechar aqui, é um tema polêmico. Ir pra escola, que idade, então a gente já acho que conseguiu já ajudar bastante essas mães que estão nessa fase. Mas uma coisa eu queria falar. Aquela criança que a mãe pode ficar em casa e ela vai um pouquinho mais tarde para a escola. O que essa mãe poderia estar fazendo em casa para que quando a criança chegar na escola ela não ficar atrasada com relação àqueles coleguinhas que já estão há mais tempo? Eu acredito que o essencial, Carol, é pensar na rotina. Porque quando a criança está em casa, ela muitas vezes fica sem uma rotina organizada. Então ela vê a televisão na hora que ela quer, ela come na hora que ela deu fome, ela vai ao banheiro na hora que ela entende que é a melhor hora. Quando vai para a escola, não. A escola tem uma rotina organizada, então é isso que assusta um pouco, né? Então uma dica é já ir trabalhando com a criança uma rotina mais organizada em casa. Uma outra dica que eu acho que pode ajudar nesse momento inicial é a criança levar alguma coisa dessa casa para a escola, algo que ela tem uma referência afetiva em casa e que para ela ficou por tanto tempo, né? E que ela vai para a escola que é um lugar novo, né? Levar um brinquedo, um livro de história, algo que tenha sentido para aquela criança que possa ajudar no momento de adaptação. O Fala Mamãe na TV agora vai listar algumas dicas para ajudar você a escolher a escola para o seu filho. Metodologia de ensino, higiene em todos os lugares, como nos banheiros, na cozinha, no pátio de recreação, isso é muito importante.
Segurança, piscinas, se tiver piscinas, piscinas com capas protetoras, grades nas escadas, tomadas protegidas, o acesso das crianças ao pátio e à cozinha. E a equipe, converse com a coordenadora antes, entenda mais sobre os propósitos da escola e faça questão de conhecer mais integrantes da escola. Agradeço você, Denise, pela sua participação. Você quer deixar algum contato para alguma mamãe que precisa de mais alguma ajuda? Obrigada, Carol, pela oportunidade. Eu deixo meu e-mail, né, disponibilizado para quem desejar fazer algum contato e a gente poder conversar um pouquinho melhor. Me coloco à disposição para outras conversas. Obrigada, Denise. Vai ficando por aqui mais um Fala Mamãe na TV. Não percam o próximo programa, porque nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, a adoção. Agradeço aos meus parceiros, estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. Acessem o blog e vamos conversar lá, vamos trocar experiências. E também, se vocês quiserem, me enviem por e-mail alguma sugestão de pauta para a gente conversar aqui. Fala Mamãe, ser mãe é viver tudo isso e até o próximo programa. Fala Mamãe na TV. Canal da Gente. A gente curte você.